Esse cara foi transportado pro RPG mais difícil do mundo, mas com um detalhe, ele joga esse jogo faz 10 anos. Esse é o Baek Seu, em um mundo cercado por prodígios e vilões que deveriam estar fora do seu alcance. Mas ele tem uma vantagem, ele conhece cada segredo, cada traição e como transformar o feitiço mais básico do jogo em uma arma de destruição em massa. Esse vídeo já é a parte 22 e a playlist da série vai estar aí no comentário fixado. Agora fica com o vídeo. No último episódio, o reino dos elfos virou um caos. Wong Han é dominado pela magia negra e se transforma em um monstro, mas Ma Yuseong surge no último segundo para salvar Flame e peitar o rival. No meio de uma porradaria insana, Yuseong acerta em cheio o orgulho de Wong Han com palavras duras, fazendo o garoto recuperar a razão e conter a magia negra. Quando tudo parecia salvo, a vice-comandante Reizen surge do nada com uma pressão mágica esmagadora pronta para executar o Mago Negro sem piedade. Lutando contra a pressão, Flame caiu de joelhos e reconheceu aquela figura na hora. Essa mulher, eu lembro dela na novel original, é a Reizen Macaron, a vice-comandante do Esquadrão 13 da Estrela Negra. E se Reizen estava ali, significava que seu parceiro não estava longe. Olhando para trás, Reizen resmungou. Aí, no final das contas, a tal profecia do Mestre da Torre estava totalmente errada de novo, não estava? Não é a Tyrant que está aqui. O capitão avançou com passos frios e firmes. Com a voz pesada, Caim cortou a parceira na hora. Pare de falar bobagens. Ao avistar o homem, Flame desesperou ainda mais. Caim, o capitão do Esquadrão 13 da Estrela Negra, estava aqui. Os dois ficaram lado a lado, encarando Wong Han corrompido e o desgastado Ma Yuseong. Sem dizer uma palavra, Caim começou a observar as flutuações anormais de magia negra do rapaz. Ele comentou: as ondas de mana são tão fracas, é surpreendente que consiga gerar um nível de poder desse tamanho. Reizen confirmou. Pois é, o que você pretende fazer? Caim assentiu friamente. Ele abriu uma fenda no espaço, sacou a sua varinha e decretou com a voz gélida. Alvo identificado, proceder com a execução imediata no local. De repente, a situação ficou extremamente tensa e caótica para todos os três. Afinal, Wong Han tinha acabado de recuperar a consciência. Surpresa com a decisão radical, Reizen olhou para o parceiro. Planeja matá-lo de vez? A contaminação está no início, podíamos observar mais um pouco. Mas Caim a cortou sem hesitar. Se nesse nível ele libera tanto poder, caso se rebele mais tarde, ele causaria uma calamidade. Eliminá-lo agora é a única escolha correta. Porém, alguém ali não aceitou essa ordem de jeito nenhum. Pare com isso. Reizen direcionou o olhar para o dono da voz, surpresa. No meio daquela conversa, Ma Yuseong estava reunindo o resto das suas forças para se erguer do chão. Reizen murmurou: ora, um aluno do primeiro ano aguentar essa pressão toda? Como esperado do primeiro lugar do primeiro ano da Academia Stella. Só que o semblante da vice-comandante fechou, mudando para um tom nada amigável. Com um simples estalar de dedos de Reizen, uma pressão gravitacional ainda mais absurda desabou sobre o corpo de Yuseong. No exato momento em que ele tentava se levantar, a força o esmagou contra o chão de novo, sem o menor pingo de piedade. Se ponha no seu lugar e fique deitadinho mais um pouco. Está interrompendo meu trabalho. O garoto rangeu de dor, cravando os dentes. A diferença de poder entre um aluno e os líderes da Divisão 13 era simplesmente absoluta. A situação do lado de Flame continuava um verdadeiro inferno. A garota caiu na real sobre outro detalhe aterrorizante, a condição mágica de Yuseong. Mesmo que tudo estivesse acontecendo diferente da história original, aquele ataque que Yuseong usou mais cedo era puramente mana negra. Se ele gastasse toda a sua mana azul para tentar resistir, a corrupção dele seria exposta para os executores da Divisão 13. A consequência seria catastrófica, iria matar os dois juntos ali mesmo. Engolindo o medo e apertando o bastão, Flame forçou o corpo a se mover sob a gravidade esmagadora. Por favor, se mexe, eu não posso perder os dois aqui. Enquanto isso, Caim ergueu sua varinha gélida e apontou direto para a cabeça de Wong Han.
Isso acaba aqui. O garoto fechou os olhos, entregue ao próprio destino. Sem conseguir olhar para o massacre, Flame espremeu os olhos com força, rezando por um milagre. Por favor, alguém nos salve. Sem um pingo de hesitação, a magia mortal jorrou da varinha de Caim. Morra, mago negro de merda. Por favor, espere um pouco, cortou uma voz absurdamente familiar. Caim travou o ataque na hora e virou o rosto na direção da voz. A única pessoa capaz de virar aquele jogo tinha chegado no local, mesmo sendo um coadjuvante da história original, Baek Yuseu. 10 minutos antes, Baek Yuseu fazia carinho na cabeça de um menininho elfo enquanto fazia compras. Ele deu um sorriso amigável para a vendedora ao se despedir. Bons negócios para a senhora. A mulher sorriu de volta encantada. Muito obrigada, meu jovem. Mas assim que deu alguns passos para longe da barraca, o bip familiar do sistema ecoou direto na mente de Yuseu. Duas notificações de alerta piscaram uma atrás da outra na interface. Ocorreu uma mudança no episódio. A rota de corrupção da magia negra de Wong Han tinha acabado de começar. Yuseu travou no meio da rua, assustado. O quê? Como assim? A rota da magia negra não era para ter terminado depois do arco da Jack? No jogo original, um total de 3 estudantes eram contaminados pela invasão da magia negra da professora Maizen. E entre todos eles, a rota do Wong Han tinha 99% de chance de dar um baita final ruim. É a rota mais difícil e cruel. Yuseu hesitou por um momento, pensando em como impedir esse desastre. Sem tempo para pensar, ele entregou o saquinho de comida recém-comprada para uma elfa no caminho. Toma, é uma delícia, pode comer. Mesmo surpresa, ela pegou a comida enquanto olhava o prota sair em disparada. Deixar tudo de lado não era uma opção, e o Seu jamais assistiria a um bad ending de braços cruzados. E assim, de volta ao presente, a pressão mortal sobre os dois protagonistas, Wong Han e Mao Seong, finalmente ganhou uma reviravolta. Flame soltou um suspiro de alívio gigante ao ver que seu amigo, mesmo que sempre misterioso, tinha chegado ao local. 5 pares de olhos vindo de todas as direções se cravaram em uma única pessoa, um simples plebeu sem magia chamado Baek Yuseu. Vendo que seus colegas de classe ainda estavam vivos, Yuseu sentiu um alívio silencioso no peito, só que a Divisão 13 já não estava disposta a negociar. Caim continuou com a cara fechada e gélida, sem dar a mínima. Raizen deu um sorrisinho de canto e deu alguns passos à frente. Beleza, deixe esse garoto comigo. O cajado dela deu um clique seco enquanto a vice-comandante caminhava para se aproximar. Com uma animação debochada, ela fez uma proposta. Vou te mostrar uma ilusão maravilhosa também. A aura esmagadora da magia dela se abriu no ar. A ilusão especial que Raizen conjurava era uma magia absurdamente poderosa. O efeito avassalador desabou sobre Yuseu, até que de repente... Nada. Não aconteceu absolutamente nada. O garoto continuou parado como se nada tivesse atingido ele. Como um gatinho assustado, Raizen arregalou os olhos e murmurou chocada. Ué, como assim? Sem acreditar naquilo, ela começou a balançar o cajado feito louca na direção dele. Tchá, tchá, tchá. Vai magia! Nada acontecia e o Seu ficou encarando com o rosto meio torto, sem entender direito que palhaçada é essa que ela tá fazendo. Raizen se virou para o superior. Capitão, minha magia não tá funcionando. Caim, achando que era brincadeira, mandou ela parar. Raizen rebateu séria. Eu não tô brincando, é sério. Olhando mais de perto, o corpo de Yuseu continuava firme e ereto como um bloco de madeira. A magia de ilusão funciona basicamente perturbando a mana do oponente, fazendo a pessoa acreditar que a gravidade está puxando ela fortemente para baixo. Só que, para a surpresa da dupla, o garoto simplesmente não tem um pingo de mana para a magia poder funcionar. Com a testa cada vez mais franzida de perplexidade, a vice-comandante surtava mentalmente. A minha magia é no mínimo de classe 5. Que diabos de habilidade esse moleque tem? Caim deu um passo à frente. Me dê licença, vice-capitã. O capitão encarou o garoto e exigiu, revele sua identidade, e o Seu respondeu sem hesitar,
Academia Estela, primeiro ano, classe S de magia de combate. Mas Caim rebateu: não, eu quero sua verdadeira identidade. E o Seu ficou confuso: minha verdadeira identidade? Sou um aluno da Estela, isso não basta? Vendo a cara de paisagem do garoto, Caim concluiu: entendo, vejo que não pode falar. Não me importa os seus contatos ou o motivo de você ter se infiltrado na Academia Estela. No entanto, você não vai interferir no nosso trabalho. E o Seu olhou de canto para os colegas caídos e ajustou o tom de voz, mandando a real: vou ter que interferir sim, vocês não estão planejando matar aquele aluno ali? Caim nem fez questão de negar, liberando uma intenção assassina sufocante. Sim, nós vamos matá-lo. Mesmo tomado pela corrupção, Wong Han conseguiu sentir a ameaça de morte explícita naquela voz. A situação de Yu Seu era um desastre. Se ele lutasse contra um deles, ele morreria em menos de 5 segundos. Mesmo assim, dando um passo à frente, ele sacou a arma. Valia a pena arriscar a vida para não perder um dos protagonistas. Vocês estão prestes a matar um colega da minha turma. Não tem a menor chance de eu ignorar isso e ir embora. Como Yu Seu previu, ele realmente planejava matá-lo. Se você lutar contra a gente, você vai morrer, garoto. Com a expressão calma, mandou: vocês não parecem do tipo que gosta de chamar atenção. Mesmo que eu morra aqui, garanto que crio uma confusão grande o suficiente para atrair todo mundo. O capitão ficou em silêncio por um longo tempo, encarando o garoto, até que finalmente perguntou: o que você quer? Sem querer que as coisas escalassem para um massacre, Yu Seu jogou a sua cartada. Só preciso de uma chance. Deixem ela tentar purificar aquele meu colega. Caim ouviu com atenção, virou o olhar para o Wong Han corrompido e, sem hesitar, apontou a varinha para o peito de Yu Seu. Isso é inútil. Mesmo limpo da magia negra, as emoções humanas não voltam. Assumindo a postura de combate, o prota peitou o capitão. Eu só preciso de uma tentativa. A magia dela é especial, consegue sim trazer as emoções dele de volta ao estado original. No fundo, Flame estava surtando de dúvida. Eu consigo mesmo trazê-lo de volta? Caim perguntou com a voz pesada: e se a purificação falhar? E o Seu respondeu na hora: eu vou embora sem dar um pio. Para Caim, aquela proposta não era nada má, evitaria chamar atenção desnecessária e todo mundo iria embora pacificamente. Era a decisão mais inteligente a se fazer. Caim decretou: feito, mas se estiver mentindo, te darei a morte mais dolorosa possível, pouco me importando se vai causar uma cena. Ao lado dele, Reizen quase caiu para trás, desacreditada no que ouvia. Caim ignorou o surto da parceira e ordenou: Reizen, desfaça a ilusão. Reizen resmungou indignada: você confia mesmo nele? E Caim respondeu: se for mentira, ele morrerá lentamente. Reizen bateu o cabo do cajado com força contra o chão. Beleza, se o capitão tá mandando, eu não posso fazer nada. Ela dissolveu a magia de ilusão da gravidade. Na mesma hora, Yu Seong e Wong Han recuperaram a liberdade, puxando o ar com força para os pulmões. Flame sentiu o peso absurdo sumir das suas costas, mesmo ainda piscando atordoada para se recompor. Quando conseguiu abrir os olhos direito, percebeu que Yu Seu já tinha caminhado até ela e estava sentado bem na sua frente, encarando a garota olho no olho. Você sabe muito bem em que estado Wong Han tá agora, não sabe? Você consegue trazê-lo de volta, confia em mim. Mas Flame não tinha confiança nenhuma, ela baixou a cabeça encarando o chão. Desculpa, eu não tenho esse tipo de poder. Foi aí que Baek Yu Seu meteu o dedo direto na ferida da garota. Você vai deixar acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Jack? Flame estremeceu. Aquelas palavras bateram no fundo da alma dela, fazendo a garota finalmente soltar o que realmente queria dizer. Não. Vendo essa virada na postura dela, um sorriso leve no rosto de Yu Seu dissipou toda a tensão do ar.
Então, salve Wong Han, você consegue. Se qualquer outra pessoa tivesse dito aquilo, Flame jamais acreditaria, mas vindo de Baek o Seu, era completamente diferente. Recuperando a determinação e sentindo a confiança voltar para o peito, Flame segurou seu cajado com força. Se Baek o Seu, um regressor, está dizendo que eu consigo, então eu realmente consigo. Maio Seong, dá um passo para trás, por favor. Flame encarou o amigo tomado pela escuridão mais uma vez, e as lembranças traumatizantes do dia em que Jack se entregou à magia negra invadiram sua mente, só que desta vez seria diferente. Uma mana dourada e brilhante começou a se concentrar ao redor do cajado dela. Eu não vou mais ficar assistindo sem fazer nada igual da última vez. Abrindo os olhos, Flame desenhou uma matriz mágica complexa no ar. Asas angelicais compostas de pura luz se projetaram das suas costas, carregando cada gota da sua esperança. Desta vez, eu com certeza vou salvar alguém com meu próprio poder. O milagre angelical manifestou-se numa melodia sagrada. Flame fechou os olhos, fundiu-se ao fluxo de mana e fez uma luz divina explodir ao seu redor. De canto, Raisin virou para o capitão, chocada. Capitão, aquilo é magia de luz? Ele confirmou. Raisin duvidou ainda mais. Mas ela não é da ordem sagrada. Esse poder divino equivale ao de uma santa. Caim pareceu puxar na memória. Ouvi dizer que entre os calouros deste ano na Estela tem alguém capaz de usar o poder angelical do atributo luz. Eu tenho certeza que ela é a escolhida. A luz vibrou ao redor de Flame e, no segundo seguinte, a magia negra no corpo de Wong Han reagiu. Involuntariamente, o garoto gritou de dor enquanto o elemento sagrado purificava e queimava a escuridão cravada em sua alma. Impressionado, Caim mantinha o pé atrás. Usar o poder angelical para conter a energia é uma coisa, mas remover a semente da magia negra é diferente. Acho que vai suprimir apenas temporariamente. Só que o milagre de Flame foi além da lógica dos executores. Wong Han começou a tossir descontroladamente. A camada de magia negra que cobria sua pele evaporou completamente no ar, e o brilho da razão e da consciência humana finalmente retornaram para os seus olhos. Ele mal teve tempo de assimilar o choque antes de ouvir a voz embargada de Flame bem na sua frente. Graças a Deus, você voltou ao normal. Um sorriso radiante de alegria e alívio tomaram conta de seu rosto. Um segundo depois, o corpo de Flame simplesmente pifou e ela desabou, totalmente sem forças após gastar cada gota da sua mana naquela purificação. Wong Han tentou se esticar para segurar a garota, mas a ponta afiada e gélida da varinha de metal de Caim já estava cravada na sua garganta, travando qualquer movimento. Nem pense nisso, ameaçou Caim com um olhar gélido. Vou examinar e confirmar seu estado. Rapidamente, a área se dividiu em dois grupos. De um lado, os garotos acudiam à exausta Flame. Do outro, Caim e Raisin cercavam Wong Han para checar os estragos da corrupção. Depois da análise, Caim quebrou o silêncio. Qual é o resultado, Raisin? Ela olhou para o parceiro, perplexa. Completamente normal. O cara tá tão limpo que é até inacreditável que um dia esteve corrompido pela magia negra. Na verdade, ele nunca teve essas emoções dentro dele. Alguém as injetou nele à força. A pessoa que fez isso com ele era muito forte. Caim deu meia volta e guardou a varinha, levantando-se com o ar de quem acabou de levar uma rasteira da realidade. Raisin percebeu a mudança no parceiro. O capitão estava visivelmente abalado. Afinal, Caim passou a vida inteira acreditando na regra absoluta de que uma vez infectado pela magia negra, o indivíduo jamais poderia ser salvo. E por isso ele simplesmente executava todos sem piedade. Mas aqueles alunos da Estela tinham acabado de provar na cara dele que ele estava totalmente errado. Enquanto isso, os garotos comemoravam o sucesso da missão e checavam Flame.
game. Wong Han se desculpava pelo problema que causou e Maio Seong estava de canto perguntando se ninguém estava preocupado com ele. A vice-comandante deu um sorriso aliviada e impressionada com aqueles estudantes. Ela deu uma piscadinha debochada direto para Baekhyun-seo antes de ir embora. Bom, até a próxima, garotos. Se aquilo era um aviso ou uma ameaça, ninguém sabia. O Prota só pensou no fundo da alma: eu é que não quero ver a cara de vocês nunca mais. Espera, esse é o uniforme da Academia Stella? Não pode ser. Esse cheiro, não tenho dúvidas, isso é da deusa Ifanel. Então, quem roubou o coração dela e o que invadiu o Jardim Secreto são a mesma pessoa? Esse desgraçado vai pagar caro por todo o mal que causou.